vamos elaborar um ensopado, é um bœuf bourguignon. Pensando na cozinha francesa, um pouco nos clássicos, nós vamos fazer uma preparação bem próximo do que a gente pode entender que é desse preparo. Vou utilizar uma carne que não é uma carne muito macia, uma carne que seja fibrosa, um pouco mais resistente, e ela vai precisar de um longo tempo de cocção. E o preparo nós precisamos fazer uma marinada inicialmente. Então nós vamos utilizar a carne já picada aqui, vamos utilizar o aromático de salsão, cenoura e vamos também acrescentar um vinho. O vinho é o que realmente daria o nome para essa preparação, tá? Porque ele é de uma região, então, da Borgonha, né? E essa região, então, é muito solicitado essa preparação. Aqui está então, a marinada está pronta. Inicialmente ela não leva sal, tá? Apenas os aromáticos. Bem envolvido aqui já está então a cenoura, o salsão, e eu vou completar então com um pouco de tomilho e louro. Tomilho fresco, tá? E folhas de louro, tá? Umas 2 folhas de louro aqui. E nós vamos agora cobrir essa carne e vamos deixar ela um tempo marinando. Pode ser de um dia para o outro, pode ser de 12 horas, mas no mínimo umas 2 horas, tá? E aqui vai ficar então descansando na geladeira. Dando continuidade então à nossa preparação do bœuf bourguignon, estou aqui com a carne já marinou, tá? Já passou o tempo da marinada. Agora eu vou retirar, tá? E vou colocar para secar um pouquinho, tá? E aí a gente vai fazer então a parte do fogão, que é dourar essa carne aqui. Por enquanto ainda não tem nada de tempero na carne, tá? De sal, por exemplo, né? Não é tempero. O tempero é a marinada aqui, mas o sal não foi colocado, tá? E aí vou colocar ela para dourar na panela e daí vou entrar com os outros ingredientes, tá? Que nós temos aqui para finalizar, tá? Aí vai o bacon, nós temos alho, vai cogumelo, extrato de tomate, temos um caldo de carne que vai ser para cocção, e aí ainda tem as cebolinhas, que essas cebolinhas serão passadas na frigideira com manteiga e vou servir junto com a carne. De acompanhamento vou cozinhar essas batatinhas e depois vou terminar a cocção dela no forno para elas ficarem bem douradinhas, para a gente servir junto como acompanhamento desse prato de bœuf bourguignon. Com a nossa carne já então separada do líquido da marinada, aí eu vou temperar então com um pouco de sal e pimenta do reino, moída na hora. Isso. Agora eu vou então levar para a panela. Aqui está os legumes, os aromáticos que eu coloquei na marinada, então eu vou, como eles já estão saborizados do vinho, eu vou deixar ele para colocar mais adiante lá. E aí eu vou utilizar logo em seguida os aromáticos aqui de louro e tomilho que estavam na panela, que estavam na marinada, certo? Então esses ingredientes eu vou colocar mais tarde, mas daí agora então eu vou fritar a carne, dourar dos 2 lados, entrar com o bacon. E aí a hora que eu entro com o bacon é a hora da gente colocar umas pitadinhas de trigo, é o chamado singer, que aí esse trigo vai fazer com que na sequência esse molho ele seja um pouco mais espessado sem a gente precisar espessar no final, certo? E aí então, o primeiro caldo que eu vou utilizar é o caldo da marinada mesmo que nós fizemos, nós vamos acrescentar na preparação. Em seguida nós vamos acrescentando esse caldo de carne, que é para ir dando conta de cozinhar essa carne lentamente, e aí, claro, que pode demorar 1h30, 2 horas para essa carne estar prontinha. Muito bem, a nossa panela já está no fogo, já está tampada, em fogo lento agora ela vai cozinhar. De vez em quando eu vou abrir essa panela, vou dar uma olhada em como é que está o líquido dela. Se for preciso então eu vou acrescentando um pouco mais de caldo, tá? E aí quando então chegar o momento nós vamos 10 minutos
faltando para finalização, quando a carne já está cozida. Então eu coloco 10 minutinhos os nossos aromáticos, que é a cenoura e o salsão, porque o tomilho e o louro eu já coloquei lá para cozinhar. Esse tomilho será retirado no final, o louro também, para não ficar, para servir com esses galhos, tá? E aí entramos então com o nosso cenoura e salsão, entramos com a nossa cebola também, que foi passada pela manteiga, então a cebola que caramelizou um pouquinho, e o nosso cogumelo salteado na manteiga. E aí então fecha novamente a panela e aguarda uns 10 minutinhos e estaremos prontos para servir. Olha, a nossa cocção já está praticamente finalizando. Vou colocar os nossos legumes que ficaram marinados agora para dar um ponto de cocção aqui para finalizar. Acredito que em 10 minutinhos já está pronto. Vou também acrescentar os nossos champignons salteados também aqui, tá? E as nossas cebolas caramelizadas também. Então, o nosso prato já está pronto, a preparação, dá pra ver aqui que ela ficou, olha, bem cremosa, o molho, tá? Eu vou só finalizar aqui com a nosso cheiro verde picado, tá? E vamos então montar o nosso prato. Olha aí. Nossa cebola, uma cenoura, o nosso caldo, e aqui as nossas batatas assadas também, que vão compor o nosso prato aqui. Muito bem. Aí está o Bœuf Bourguignon.